Vamos meditar na palavra de Deus, que fica em Hebreus, capítulo 11, do versículo 1 ao 40. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, mostrou que era um homem justo. E Deus aprovou suas ofertas, embora muito esteja morto, ainda fala por meio de seu exemplo. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia, e mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro, morando em tendas. Assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir sua promessa. E assim uma nação inteira veio deste homem velho e sem vigor. Uma nação numerosa como as estrelas do céu e incontável como a areia da praia. Todos eles morreram na fé, e embora não tinham recebido todas as coisas que lhes foram prometidas, a avistaram de longe, de bom grado, as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo. Evidentemente, quem fala deste modo espera ter sua própria pátria. Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram, mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial. Por isso Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois ele lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: Isaque é o filho de quem depende de sua descendência. Concluiu que se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida. E, em certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos. Pela fé, Isaque prometeu bênçãos para o futuro de seus filhos Jacó e Esaú. Pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um de seus filhos de José e se curvou para adorar, apoiado em seu cajado. Pela fé, José, no fim da vida, declarou com toda confiança que os israelitas deixariam o Egito e deu ordens para que cuidassem de seus ossos. Pela fé, os pais de Moisés o esconderam por 3 meses, tão logo ele nasceu, pois viram que a criança era linda e não tiveram medo de desobedecer ao decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o seu povo, o povo de Deus, a aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Considerou melhor sofrer por causa de Cristo do que possuir os tesouros do Egito, pois tinha em vista sua grande recompensa. Pela fé saiu do Egito sem medo da ira do rei e prosseguiu sem vacilar, com quem vê aquele que é invisível. Pela fé ordenou que o povo de Israel celebrasse a Páscoa e assim perguisse com o sangue os batentes das portas, para que o anjo da morte não matasse seus filhos mais velhos. Pela fé, o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho como se estivesse em terra seca. Quando os egípcios tentaram segui-los, morreram todos afogados. Pela fé, o povo marchou ao redor de Jericó durante 7 dias e suas muralhas caíram. Pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os habitantes de sua cidade, que se recusaram a obedecer, pois ela acolheu em paz os espias.
Quanto mais preciso dizer, levaria muito tempo para falar sobre a fé que Gideão, Baraque, Sansão, Jefeté, Davi, Samuel, os profetas tiveram. Pela fé eles conquistaram reinos, governaram com justiça e receberam promessas, fecharam a boca de leões, apagaram chamas de fogo, escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força, tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. Mulheres receberam de volta seus queridos que haviam morrido. Outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos e depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Alguns foram alvo de zombaria, açoites e outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio e outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Este mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, esconderam-se em cavernas e buracos na terra. Todos eles obtiveram aprovação por causa de sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo o que havia sido prometido, pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós eles não chegassem à perfeição. Deus colocou essa mensagem no meu coração. É um texto extenso, é um texto grande, mas que vale a pena meditar nesse texto, porque nesse texto relata sobre os grandes exemplos de fé na Bíblia, são os heróis da Bíblia, aqueles homens e mulheres que aceitaram o seu chamado na terra e cumpriram o seu chamado em prol do reino de Deus. E aqui nesse texto mostra como Deus trabalhou na vida deles, como Deus cumpriu as suas promessas na vida deles. Mostra que vale a pena servir ao Senhor, vale a pena aceitar o chamado de Deus em nossas vidas, vale a pena. E esse texto, Deus falou no meu coração que nós temos que ser que nem esses homens e mulheres de fé. Nós temos que ter fé no Senhor, nós temos que confiar no Senhor. Nós temos que acreditar na sua palavra, nós temos que buscar a Deus. Esses homens e mulheres de fé eram homens e mulheres de carne e osso, que nem eu e você. Pessoas, seres humanos, eram pessoas normais, que nem eu e você. E Deus fala ao meu coração, e Ele está falando ao seu coração, que você pode ser que nem esses homens e mulheres de fé. Você pode ter intimidade com Deus, você pode ser usado pelo Senhor, você pode deixar sim um legado nesta terra, você pode também deixar a sua história nessa terra, você tem que deixar marcas nessa terra, você tem que deixar mais marcas, né? Que marcas são essas? São as marcas de Cristo. Você tem que deixar essas marcas. Você foi escolhido pelo Senhor, você foi escolhido por Jesus. Jesus pagou um preço muito alto por mim e por você. Ele pagou um preço muito alto. Jesus, ele aceitou morrer naquela cruz. Ele aceitou sofrer, padecer e no terceiro dia ressuscitar para nos dar a vida eterna. Jesus aceitou, porque Jesus se entregou. Jesus se entregou para nos salvar. Né? Jesus sabia tudo o que ia acontecer com ele, ele já sabia, porque desde o início da palavra, desde o Velho Testamento, já fala sobre Jesus, já fala sobre a vinda do Messias. E Jesus, ele fez se cumprir a palavra de Deus, porque Jesus é o verbo, ele é a palavra, e ele fez se cumprir a palavra do Senhor. E ele aceitou, Jesus aceitou padecer por nós. Ele comprou-nos com um preço muito alto, com todo o seu sangue. Ele nos comprou para nos dar a vida eterna. E nós temos que valorizar esse Jesus. Nós temos que ser que nem esses homens, essas mulheres de fé. Nós temos que ter intimidade com Deus. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Nós temos que fazer isso. Deus falou no meu coração que nós precisamos conhecê-lo melhor, porque esses homens e mulheres de Deus, eles conheciam a Deus, eles sabiam o que Deus queria deles, eles sabiam, eles escutavam a voz de Deus. E Deus pergunta para mim e para você: você está escutando a minha voz?
Você está escutando a minha voz? Você está lendo a minha palavra? Você está entendendo o que ela está falando? Você está entendendo o que eu quero falar com você? Deus fala para mim agora. Você está compreendendo a minha palavra? Você está entendendo o que eu quero falar para você? Deus te pergunta hoje, né? Você está entendendo o que eu quero de você? Você está entendendo o que eu quero da sua vida? Você está compreendendo por que você nasceu? Você está atentando a isso? Né? Deus falou no meu coração, nós não nascemos por acaso. Nós não nascemos para crescer, viver e morrer. Pronto, acabou? Não. Nós somos chamados para algo divino nessa terra. Eu e você, nós somos chamados para algo. Assim como esses homens e mulheres de Deus foram chamados para algo, realizaram aquilo que foram chamados. Tanto é que esses homens e mulheres de Deus estão na Bíblia Sagrada, o livro mais lido do mundo. Eles estão aqui. Deus honrou esses homens, essas mulheres, eles foram honrados. E Deus fala para mim e para você, eu quero te honrar também. Eu quero te honrar. Eu quero te honrar, mas para você ser honrado, você tem que buscar o Senhor, você tem que ler a sua palavra, você tem que orar, você tem que confiar em Deus, porque esses homens e mulheres confiaram no Senhor, todos eles confiaram no Senhor, todos, né? Então Deus fala ao meu coração, se você quer me conhecer, leia a minha palavra e confie em tudo que está aqui. Né? Não duvide da minha palavra, não duvide do meu poder. Eu sou Deus Todo-Poderoso, eu sou um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Eu sou Deus Todo-Poderoso, eu sou o Deus que criou os céus e a terra e que tudo nela existe. Eu sou o Deus que te criou, eu sou o Deus que dá a vida e toma a vida. Deus fala ao meu coração, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Né? E eu dei o meu filho Jesus para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus falou no meu coração hoje, Ele falou que nós temos que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E como nós temos fé? Como? Lendo a palavra, ouvindo a palavra, orando na palavra. Nós temos que buscar ao Senhor enquanto nós podemos achar. Nós não podemos dormir no sentido espiritual. Nós não podemos deixar a vida nos levar. Nós não podemos. Nós temos que ler a palavra, nós temos que acreditar na palavra, praticar a palavra, né? Nós temos que cumprir também aquilo para que Deus nos chamou. Você já perguntou para Deus para que você nasceu? Por que você nasceu? Qual é o seu chamado? Por que você nasceu? O que você tem que fazer nessa terra? Você já perguntou para Deus? Você nasceu para a glória de Deus. Você nasceu para ser usado pelo Senhor. Você nasceu para ser salvo, para isso que eu e você nós nascemos, para morar no céu. Nós não nascemos para morar no inferno. O inferno foi feito para Satanás, não foi feito para nós. Não foi feito para nós. Jesus pagou um alto preço para nos salvar do inferno. Né? Então Deus também falou no meu coração, você tem que crer que o céu existe, você tem que crer que o inferno existe também. Você tem que crer nisso, você tem que crer que se você não obedecer a palavra, se você não crer, se você não obedecer, se você não cumprir aquilo que Deus te chamou, você vai pagar um alto preço por isso. Infelizmente vai pagar um alto preço por isso. Né? Nós somos salvos pela graça, sim. Nós somos salvos pela graça. Mas nem por isso nós temos que ficar pecando, fazendo coisas que desagradam o Senhor. Porque nós podemos perder a nossa salvação, sim. Nós podemos perder a nossa salvação. Né? Se nós continuarmos praticando iniquidades, nós podemos perder a nossa salvação. Por quê? Porque na palavra diz que naquele grande dia, muitos irão falar para Jesus: Jesus, eu profetizei em seu nome, eu preguei em seu nome, eu fiz milagres, fiz maravilhas. E Jesus falará: afasta-te de mim, que eu não te conheço. Por que Jesus vai falar isso? Porque essa pessoa estava fazendo todas essas coisas, mas o seu coração estava cheio de pecado. Seu coração não estava limpo diante de Jesus. Então Deus fala no meu coração que nós podemos perder a nossa salvação, sim. Nós podemos perder. Nós somos salvos pela graça, sim. Nós somos salvos pela graça, pelo sacrifício de Jesus na cruz. Mas se nós não obedecemos aqui, ó,
esse livro sagrado, se nós não obedecermos a palavra, nós seremos condenados sim. Condenados sim ao inferno, né? Essa mensagem Deus colocou no meu coração hoje. Ele fala para mim e para você. Me busque enquanto você pode achar. Tenha fé na minha palavra. E Deus também fala no meu coração que Ele tem promessas em nossas vidas. Promessas. Só que nós temos também que crer nas promessas de Deus. Nós não podemos duvidar. E também Deus fala no meu coração, espere em mim que eu farei na hora certa, no tempo certo. Eu cumprirei aquilo que eu te prometi. Eu cumprirei porque eu sou um Deus que cumpre as suas promessas. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel. Só que Deus fala ao meu coração e fala ao seu, espere em mim que eu farei na hora certa e no tempo certo. Eu vou cumprir as minhas promessas na sua vida. Só que Deus também fala ao meu coração, creia em mim, né? Creia na minha palavra. Creia. Confie. Confie. E Deus fala, né? Confie em mim. E eu farei grandes coisas na sua vida, né? Essa mensagem Deus colocou no meu coração hoje. É um texto bem extenso, é um texto bem longo, mas vale a pena você ler novamente, se você puder reler aí mais uma vez, meditar. Deus vai falar muito mais com você. Porque Deus falou no meu coração, né? Esses homens e mulheres eram homens e mulheres de carne e osso, que nem você, né? E Deus fez grandes coisas na vida desses homens e mulheres. Deus usou esses homens e mulheres. Eles tinham intimidade com Deus, né? Moisés falava com Deus face a face, né? É um dos exemplos. Então, Deus, Ele quer fazer isso conosco. Ele quer ter intimidade conosco. Deus, Ele quer nos usar. Deus quer nos dar dons, né? Não passe por essa terra desapercebido. Você não nasceu para passar por essa terra sem deixar um legado. Você tem que deixar um legado. Deus fala isso para mim e para você. Você nasceu para minha glória, né? Eu quero te usar, deixa eu te usar para o meu reino, para a minha glória, né? Assim como Ele usou esses homens e mulheres que estão nessa Bíblia, lida no mundo todo. É o livro mais lido do mundo, é a Bíblia. Eles estão aqui, né? Então Deus quer fazer isso com você. Ele quer te honrar, né? Ele quer te honrar, Ele quer trabalhar na sua vida, Ele quer fazer grandes coisas na sua vida. É isso que Deus está falando no meu coração, né? Essa é a mensagem de hoje, né? Se você gostou dessa mensagem, se inscreva no canal, dê o seu joinha, comente se você quiser, compartilhe com os amigos e familiares e tenha um dia abençoado na presença do Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.